Bem-vindas e bem-vindos ao canal da Inovação. Nesse episódio, estamos com Lilian Alibrandini, CEO da consultoria Aceta, que vai falar de um importante tema para médias e grandes corporações que desejam investir em inovação, a Lei do Bem. Lilian, é um grande prazer ter você hoje para esse bate-papo aqui no canal. Obrigado por ter vindo. Olá, André, muito obrigada pelo convite. Eu, e em nome de toda a SETA, agradecemos essa oportunidade especial de falar um pouquinho sobre os incentivos fiscais da Lei do Bem. O que é exatamente a Lei do Bem, como é que ela foi criada, né? E que perfil de empresas podem utilizar esse instrumento? A Lei do Bem foi criada em 2005, um ano depois da Lei de Inovação. A Lei do Bem, ela não se limita a setor ou atividade econômica, ela é de uso automático e o impacto dela financeiro é porque ela reduz a base de cálculo e, consequentemente, há uma redução nos impostos federais. A empresa precisa estar enquadrada no regime tributário de lucro real. A empresa precisa ter lucro fiscal tributável no ano calendário que ela estará apresentando os projetos e pesquisar e desenvolver produtos, processos ou serviços para conseguir utilizar os incentivos fiscais. Quais os tipos, né, de despesas que podem ser consideradas para utilizar esse instrumento? Ou seja, eu imagino que haja uma relação, né, de despesas possíveis, aplicações. Sim, André, são despesas relacionadas aos projetos, como, por exemplo, despesas com recursos humanos, despesas com material de consumo, despesas com testes e análises laboratoriais, despesas com ICTs, despesas com pessoas jurídicas do tipo ME, microempresa e empresa de pequeno porte para pesquisa e desenvolvimento, e também despesas com empresas de porte demais para serviços de apoio técnico. Também podem ser contemplados despesas como treinamentos, despesas para análise de documentações técnicas, despesas com necessidade de pagamento por transferência de tecnologia para a realização de testes em uma escala macro, no caso de patentes. Podem ser contempladas despesas com inventores independentes, com viagens, com hospedagens, enfim, quando a gente pensa num projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação executado em um ano calendário por uma empresa, essas são todas despesas que estão contempladas dentro de um projeto. Pelo que você colocou, tanto despesas com P&D interno quanto inovação aberta, você, né, pode contratar uma ICT, você pode contratar startups, né, para resolverem os problemas, né, os seus desafios. Atualmente, nós temos alterações que estão sendo propostas para modificar essa legislação. Você poderia comentar um pouquinho sobre isso? Eu imagino que as mudanças são para melhor, né? Uma mudança substancial é a questão da exigência da empresa ter lucro fiscal tributável no ano calendário que ela executa atividades de pesquisa e desenvolvimento de um projeto para poder utilizar o benefício fiscal. E se ela não tiver lucro nesse ano calendário, ou seja, não precisar pagar impostos federais, todo esse gasto que ela poderia usar na lei do bem, ele simplesmente não é levado em consideração. Enquanto em países mais maduros em relação a esse mecanismo, a empresa pode fazer como se fosse uma poupança de créditos para poder abater nos impostos federais no período em que ela tiver lucro. Outros pontos também que estão sendo tratados para aprimoramento da lei do bem buscam promover a inovação aberta e buscam também chegar perto das conquistas da lei de informática, como é o caso dos fundos, dos investimentos em FIPS, por exemplo.
apesar dessa demanda, né, por aperfeiçoamentos, de qualquer maneira, é um instrumento que ele tem uma simplificação de procedimentos, né? Porque você primeiro gasta e depois você abate ao final do exercício fiscal, correto? Exatamente. Tem empresas que apuram os seus impostos, tem empresas que estão no regime tributário de lucro real e fazem apurações trimestrais. E tem empresas que estão no lucro real e apuram anualmente. Ah, correto. Essas, particularmente, que estão no trimestral, trimestralmente é como se elas fechassem um ano calendário. Então, os projetos precisam ser acompanhados em tempo real e a execução das suas despesas também. Perfeito. E, Lilian, você poderia dar um exemplo prático de aplicação da lei do bem em uma corporação? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo, André, que eu gosto muito de dar, que é um exemplo do suco de laranja. Eu acho que é um exemplo bem simples e todo mundo vai conseguir visualizar e entender. Imaginemos que temos uma empresa que oferece no mercado suco em embalagem Tetra Pak dos sabores uva, goiaba e laranja. Essa empresa fez uma pesquisa de mercado e descobriu que os clientes entrevistados e potenciais clientes gostariam muito de ter aquele suco da vovó de antigamente, espremido no espremedor, tomar o suco de laranja com o gominho. E não existia no mercado a venda de gominhos. É um tipo de inovação tecnológica onde você não está criando um produto novo, você está aprimorando substancialmente. Um projeto dessa natureza vai desde a identificação dos fornecedores de gominho até a padronização do que seria a qualidade ideal para ter esses gominhos adicionados ao suco de laranja, e isso entra num processo bem maior, com atividades de pesquisa e desenvolvimento, para poder identificar como fazer uma formulação adicionando os gominhos sem ter amargor, tendo qualidades sensoriais, organolépticas de alta qualidade. É necessário também aprimorar substancialmente o processo produtivo, porque no laboratório, nesse caso em questão, você vai ter uma pasteurização feita num processo diferente daquele que é utilizado na tecnologia Tetra Pak, que chega a 100 graus de temperatura. Então, esse seria um exemplo, e conseguir chegar na embalagem Tetra Pak, que está no supermercado, com uma quantidade de 200 gominhos por litro, com o padrão sensorial do produto adequado, agradável, fresco, tem bastante pesquisa e desenvolvimento por trás. Muito bom. E qual é o percentual que você abate, né? Você abate da base de cálculo do lucro real? Como é que funciona isso? Exatamente. Vamos fazer um exemplo aqui hipotético, André. Vamos imaginar que essa empresa de sucos, ela teve, no ano de 2023, quando ela realizou esse projeto, R$ 1 milhão de receita, tá? E vamos imaginar que ela teve 500 mil de despesas gerais. E vamos também levar em consideração, hipoteticamente, que viagem, a aquisição dos gominhos, teste de padrão, vamos imaginar que todas essas despesas, recursos humanos, ela gastou R$ 100 mil, tá? Então, a empresa que é tributada pelo regime de lucro real, ela tem receita menos despesas igual a base de cálculo. Em cima dessa base de cálculo, incidem os impostos federais, imposto de renda e contribuição social. Esses dois impostos juntos somam 34%. Então, é em cima dessa base de cálculo que é calculado o valor desses impostos. Então, se a gente tiver um milhão de receita, 500 de despesas gerais, 100 mil com o projeto de aprimoramento do suco de laranja, nós teremos uma base de cálculo de R$ 400 mil. Ele vai pagar
essa empresa de sucos pagará R$ 136 mil de imposto de renda e contribuição social sobre essa base de cálculo de R$ 400 mil. Se essa empresa utilizasse os incentivos fiscais da Lei do Bem, isso seria permitido ela ter uma exclusão adicional de 60%. Essa exclusão adicional é em cima dos R$ 100 mil do projeto. Então, ao invés de ser uma despesa descontada da receita de 100 mil, seria uma despesa descontada de 160 mil. A base de cálculo não seria mais 400 mil, ela seria 340 mil, e os 34% dos dois impostos federais somariam 115 mil. Basicamente, isso quer dizer que, com o incentivo fiscal, a empresa tem uma redução de 20,4%, tá, do valor do projeto para o pagamento dos impostos. Ou seja, se ela gastou 100 mil com as despesas desse projeto de inovação, ela deixou de pagar R$ 20.400 de imposto de renda e contribuição social. É muito interessante, né, André? Sim, com certeza, né? Lilian, muito obrigado por vir aqui compartilhar essas informações, seu conhecimento com o nosso público. Eu que agradeço, André, e me coloco à disposição. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a Lei do Bem, é só entrar em contato com a SETA. Muito obrigada, André. De Tchau, nada, vamos tchau. colocar o link da seta aqui na descrição do vídeo. E você que nos assistiu, inscreva-se no canal de Inovação, dê um like e compartilhe esse vídeo. Até a próxima.